Boa tarde a todos, a todas, ao pessoal que está online, que eu não sei se é todos ou todas, mas que está online assistindo a gente. A gente tem essa novidade esse ano, então estamos na rede mundial agora. O Zuckerberg está assistindo a gente agora. Uau! Bom. Que privilégio! Que horror! Alguns artistas são impossíveis de ser resumido. Como se apresenta alguém como Jero? Logo nos seus primeiros espetáculos, ele abriu os palcos brasileiros às estéticas contemporâneas. A partir da luz como possibilidade cenográfica, mas não foi só isso. Também a música passou a ter uma perspectiva simbólica, narrativa dentro da cena. E no interior de uma estética inovadora, pudermos e podemos assistir performances brilhantes de atrizes e atores que são referências para todos nós até hoje. Mas também não foi só isso. Acompanhando sua escrita iconoclasta, a dramaturgia implodiu os preceitos que as norteavam em um fluxo de pensamento caótico, autorreferente e em profundo mergulho na arte contemporânea, artista e pensadores do século XX. Isso enquanto nos viciava na fumaça que se tornou sua assinatura. Entre óperas e peças executadas em diversos países, tem junto suas falas provocativas, suas tretas, sua bunda. E agora, seus livros. 2 especialmente precisam ser devorados por todos nós. A reunião de suas peças e os dos seus desenhos. Para quem não sabe, Jero é desenhista. E brilhante desenhista. Esse nosso encontro tem algumas décadas de espera. Nos camarins e coxias, nossas conversas eram sobre artes visuais, escritores, política, filosofia, música, muita baixaria e muito riso. Pouco falamos nós dois sobre teatro. Se o teatro sempre fora um caminho para o homem, a mulher, o indivíduo, Jero bagunça a ordem e faz dele próprio um caminho para a espetacularização do ridículo que nos tornamos dia a dia. E isso não é pouco. Jero, bem-vindo ao Festival de Curitiba. Obrigado por essa conversa. Obrigado. E já vou começar com uma pequena provocação. Obrigado. Obrigado. Eu falei que ia ser incrível a hora que isso acontecesse. A entrada triunfal do café. Entrada triunfal do café. Eu pinto com café, aliás, é engraçado. Pensando na maneira como o mundo se transformou num espaço de insanidade coletiva, como a gente ainda pode ser provocativo e insano em cena? Eu já começo a discordar, porque o mundo sempre foi isso. É bobagem dizer que isso é agora, porque já foi muito pior, muito pior. Isso, aliás, está na peça. Basta você ter pais que passaram pelo Holocausto, que você entende que o mundo já foi muito pior. Está tendo microfonia, né? Né? Não? Eu desconfio de quem fala o mundo agora está isso e aquilo. O mundo agora está muito bom, muito bom. Eu acho que a internet é muito boa, apesar de muito ruim. Eu acho que quando tinha a revista Cruzeiro é que era ruim. A Manchete era ruim. Você imagina viver com a revista Cruzeiro e a Manchete? Que porra de merda que era. Com as telenovelas, as novelinhas que depois foram virar as telenovelas. Imagina que horror, que vida horrível. Você recebia a tua informação pela Cruzeiro e Manchete, que eu tinha que ler Adolfo Bloch, imagina que vida.
Isso era ruim. Agora, apesar da internet, apesar da fake news, apesar do Zuckerberg, apesar de tudo que ela espalha de ruim, ela também espalha de bom, né? Ela é democrática. E se ela espalha veneno, ela também espalha rosas e morangos, entendeu? Então, cabe, eu sei que para o adolescente ali recebe todo bullying, é um horror, eu sei. Eu tenho uma filha que recebe tudo de ruim, eu tenho que ficar o dia inteiro dizendo, não, afasta, né, afasta, é difícil. Agora, isso quer dizer, existe uma superpopulação no mundo hoje. Então, esses 7,3, 4 bilhões de mundo. Eu acho fascinante uma coisa, Rui, assim, essa internet que a gente acha tão venenosa permite que um garoto, numa fazenda, no Mato Grosso, se comunique com um garoto numa fazenda no interior da China e troquem figurinhas. E sabe como um vive e outro vive. Isso é fascinante, fascinante. Isso é a verdadeira integração, não patrocinada, não interferida pelo grande sistema. Ninguém está por trás disso. Isso é iniciativa dos dois. Por mais que tenha um meio, a Apple, o iPhone, o Mac e o Facebook e tal, estejam possibilitando essa comunicação, não tem uma máquina dirigindo isso por trás. Ainda é a iniciativa dos dois. Pode ser que ela comece a capitalizar em cima disso. Por enquanto, os dois ainda estão conversando. Daqui a pouco a máquina começa a interferir e manipular isso. Não duvido nem um pouco. O Ai Weiwei prevê que daqui a pouco isso vai ser manipulado. Ok, aí a coisa começa a feder. Por enquanto, não. Acho. Mas, enfim, eu acho legal. E isso me interessa. Esse movimento comportamental me interessa. Então, eu acho que, filosoficamente, a parte estruturalista do mundo, que Claude Lévi-Strauss ou McLuhan ou Marcuse não puderam prever, e, claro, não tinha como, porque a tecnologia não estava disponível, é fascinante. E o lado ruim é o lado vanity, né? Que a gente fica posando o dia inteiro para o Instagram, aqui, assim, tá. Isso é uma bobagem. Claro que é bobo. Ao mesmo tempo, a gente leva uma informação escondida, tem uma face atrás da face, que em algum lugar, que a gente não sabe bem ainda, a gente, de alguma maneira, a gente manda algum tipo de mensagem. Eu não gosto de usar a palavra esperança, mas esperançosa para alguma pessoa aí fora, através da expressão que a gente está portando. Eu entendo o que você fala. Eu imagino também. Eu não sou totalmente contrário. Eu acho que as coisas sempre serão manipuladas por alguém, e isso é inevitável. É do sistema, é de como o mundo se organiza, é de como as lógicas se colocam. Enquanto não se inventarem outras, as coisas serão assim. Alguém sempre vai se apropriar daquilo e vai ganhar dinheiro e vai saber usar aquilo por algum interesse que nem importa. Mas, de alguma forma, é curioso, porque terminei a conversa com o professor agora falando exatamente um pouco sobre isso. Eu sinto o espetáculo da vida, que você falou, né? Ficar se mostrando no Instagram, o espetáculo da vida tomando o lugar do imaginário de uma forma muito pejorativa, inclusive para quem se mostra. Olha, essa palavra pejorativa é um julgamento, e eu estou cada vez mais afastado. Essa coisa do Will Smith com Chris Rock, o mundo inteiro tem uma posição, está todo mundo julgando. Você acha que a gente tem o direito de se colocar no papel do Will Smith? Eu acho que não.
Eu acho que ninguém tem o direito de emitir opinião. A gente não está ali, a gente não está no lugar dele, a gente não está no lugar de uma mulher, do marido. Enfim, todo mundo tem opinião. A pior coisa do internauta e a melhor coisa do internauta é toda a democracia da opinião. E democratizou a opinião, todo mundo te xinga, todo mundo acaba com você, todo mundo tem o direito de te vaiar, e cabe a você eliminar aquilo ou aceitar aquilo. Então, agora, se isso é pejorativo ou não, claro. Agora, é como a vaia, é como o aplauso. O aplauso significa alguma coisa? Não, para mim não. A vaia significa também não. O que significa? O que significa? Significa o que é a verdadeira reação. O que foi para mim, e eu te pergunto, o que foi para você a verdadeira reação quando eu era adolescente, ou mesmo antes, quando eu vi o balcão do Vitor Garcia, o que maior impacto na minha vida não houve até hoje. Eu não aplaudi, não consegui aplaudir, eu fiquei assim, não é? Como é que eu vou, no final daquilo, fazer isso? Não consigo. Eu fiquei tão impactado, eu tinha 14, 15 anos, eu fiquei tão impactado com aquilo que eu não consigo bater a mão. Eu continuo sentado ali. Depois, um ano depois ou dois, eu segui os ensaios do Peter Brook, de Sonho de uma Noite de Verão, em Londres, e uma coisa é o ensaio. Depois, quando abriu, quando estreou, a estreia foi uma coisa tão... sabe? E eu conheci o espetáculo, como eu conheci o balcão também dos ensaios, mas com o público você vê diferente, você vê com o público, sabe? Lágrimas escorriam, você entende? E é uma meia comédia, não é o Sonho de uma Noite, é light. E eu... Por que eu tenho que aplaudir aquilo? Claro, como autor, eu espero que aplaudam. Se não aplaudirem, eles odiaram. Meu Deus, foi péssimo. Eu só pego nessa rede estúpida do aplauso. É um vício, é uma bobagem, entende? Ou o chefe de cozinha que nossa, gostaram? Vocês gostaram? Eu adorei. Ai, que foi bom. Ai, não gostaram da comida, deixaram ali um fio de azeitona. Por que tem, né? Por que bobagem, entende? Eu tenho que terminar essa porra desse prato, lamber essa merda. Por quê? Enfim, a gente tem uns costumes idiotas de sociedade, de verificar, sei lá, de terminar, de aplaudir. Isso é tudo uma condição imposta por não sei quem, o Arquimedes do Dom João, do Dom Felipe de São Juan, da puta que pariu. Enfim, um cara ali que falou, tem que jogar o prato para cima, o grego lá, enfim. E tem uma coisa que o aplauso, muitas vezes a gente vê, ele é automático. O aplauso é para espantar os males que você absorveu durante o espetáculo. Eu tenho um amigo que diz que era para acordar. Aplaude para dar uma acordada, para poder pegar o carro. Acho assim, tem tanto diabo vindo, né? O diabo. Devolve para o ator, devolve, né? E posso ir, né? Já aplaudi, posso ir? Posso voltar para a minha vida normal. Só pode ser isso. Agora, a vaia não. A vaia, de um modo geral, ela tem uma postura. Você opta em vaiar, porque você pode simplesmente levantar revoltado e ir embora. A pessoa me parece que está viva quando ela vaia. Ou então está com muita azia, né? Também pode ser. Pode ser, eu costumo falar, pode ser gases. Olha só o que é o vício da pessoa que não sai do telefone. Não importa. É o vício da pessoa que diz que não lida com o telefone. É uma loucura. Isso sim é um vício terminal. Bom, mas a vaia é a mesma bobagem. Eu já disse assim que vaia é gutural. É gutural. É claro que eu consegui irritar a pessoa, mas às vezes não é
com o espetáculo, é com a figura, é com eu irrito. Eu irrito. A pessoa não está implicando com o espetáculo, está implicando comigo. Tanto faz também. Você acha que quando aconteceu com você... Bom, você, por uma vez, reagiu, ficou histórico para o teatro brasileiro. Porque também tem essa coisa, eu virei também uma figura, eu transformei também eu sou uma figura, fazem reportagens a meu respeito, a minha vida particular, pública, enfim, que é bom, porque ela atrai para o teatro, acabam comprando ingresso para ver o que ele faz, afinal de contas, né, esse cara. Vamos ver. Então, se vende 10 ingressos, é isso que ele faz. O motorista de táxi, o senhor é o quê mesmo? Né? Diretor de teatro, então vou ver o senhor. Tá aí, né? Pelo menos acorda o cara para teatro. É teatro, o que é teatro? Então, vai ver. Mas essa figura polêmica sai na Caras, né? O cara da Caras me falou assim, você é nossa carne. Falei, pelo menos eu sou vegano, mas eu sou carne em algum lugar. Então, que bom, eu sou o bobo da corte, que também essa cara só pode ser alguma coisa, né? Mas bobo da corte é a melhor coisa. É o PAC. Eu acho que a gente discutir isso agora, eu acho que a gente precisa de bobo da corte. Eu digo a verdade brincando, né? Então, exatamente. Tem sempre o perigo, eu costumo falar isso em sala de aula, quando eu tenho que falar sobre teatro brasileiro, e aponto sempre você e o Zé Celso. Eu falo, são pessoas que se você deixar o microfone aberto, pode acontecer de tudo, e isso é muito positivo. Que quando eu for para a privada, especialmente, os sons são muito piores. Mas você não leva o microfone, graças a Deus. Não, mas eu levo, assim. É lá que eu gravo. Olha, na verdade, assim, você, na tua introdução, você me chamou de várias coisas, mas não me chamou da única coisa que eu gostaria de ser chamado. Autor. Eu acho você um dramaturgo brilhante. Mas não é só... Não no sentido banal da palavra. Dramaturgo significa escrever para o palco. Eu escrevia colunas, eu escrevi 1.500 colunas de jornal. Coluna, eu também, assim, eu escrevo diário, eu escrevo o dia inteiro, a noite inteira. Eu lembro. Eu lembro. Você ficava até 7 da manhã comigo escrevendo. Mas então, uma pessoa que escreve coluna, eu tive coluna em vários jornais, e agora vou começar um outro. Coluna, que escreve diário, é viciado em escrever, escrevo o tempo todo. E escrevo peça, escrevi 4 peças nesses últimos 2 meses. A pandemia, aliás, foi ótima para escrever, maravilhosa. Me deem mais pandemia. Não dê. Brincadeira. Mas eu sou um autor, é isso. Mas até os meus desenhos estão escritos, eu estou escrevendo, que nem o site Twombly, eu estou escrevendo o tempo todo ali, desenho rabiscado, não paro de escrever. Desde criança eu estou escrevendo. Então, é a escrita mesmo, é a palavra, porque você fala a palavra, o tempo todo também. Até no espetáculo, é uma traca. E quando você fala, as pessoas vão te ver, eu acho que já tem uma expectativa sempre muito interessante de assistir o público que não te conhece, que é a expectativa de como eles vão te reconhecer dentro do que eles imaginam o que você seja. Você sempre teve aquelas falas de início de espetáculo, isso sempre foi uma marca tua, se você acha que vai começar, de repente entra o Gero, faz o seu momento, mas aquilo já é o espetáculo em si acontecendo. Era, né? Eu não faço mais isso. Eu já fui jogado para fora do palco pela Fabi, eu não posso mais tocar baixo. Bombo. Não posso, ela fala, não pode, chega, eu não entro. Não posso mais entrar, não posso fazer mais nada, basicamente. Eu não sei como é que eu estou na coxia ainda. É verdade. Daqui a pouco, sai da coxia também, não fica mais aqui. Tá assim já? O espaço é restrito, bastante. Mas ali fora, passa gel no cabelo, não pode ficar assim. Está assim, a coisa está feia. A gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo a liberdade. Isso é um fato. Outro dia ela pegou o meu prato de comida e falou, você não vai comer isso, come aquilo ali. Está feio. Está feia a coisa. Se você não sabe, você acha que aquela frase, o mundo é dos homens, chato isso, né? Agora, se o mundo for das mulheres como ela, você se segura. Se bota o cinto de segurança, porque vai ser,
ó. Eu não posso falar nada. Aquela equatoriana, Bobbitt, é dali para baixo, meu filho. Ó, Não posso falar nada contra a Fabi, porque quando a gente se conheceu, a Fabi era a pessoa que me levava de volta para casa. Olha que simbolismo tem isso. Isso é aparências, querido. Tudo manipulação. É a santa demoníaca. No palco. O que torna, mas é o que torna ela genial, você entende? Eu acho também. Se não tivesse esse outro lado, não seria boa. Porque a genialidade dela é justamente... A gente tem um microfone por aí, eu queria que ficasse com a Fabi para a gente poder ir colocando ela na conversa. Eu posso falar em público aquilo que eu te falei ontem no jantar? Eu cheguei à conclusão ontem, assistindo o espetáculo, que a grande beleza da Fabi é que ela é uma atriz sem moral. Ela não julga, ela simplesmente entrega com uma dedicação absoluta a cada segundo do que ela tem que fazer. E voltei para o meu quarto no hotel perguntando o quanto que a gente está excessivamente moralizado até por aquilo que a gente não entende. E aí a importância que teus espetáculos sempre tiveram para mim de me colocar como espectador e depois trabalhando junto, em dúvida as minhas próprias morais, porque você é o rei do tirar o tapete do espetáculo. Se eu pensar demais, enquanto eu estou escrevendo uma coisa, eu paro, né? E como eu escrevo muito para a Fabi, e eu tenho que pensar nela, já falando a frase, como, né, sempre foi, eu não posso me policiar muito, mas eu conheço os vários aspectos dela, né, em todos os sentidos. Então, eu já visualizo a voz com que essa frase vai sair, né? Tudo. E isso é magnífico, né? Isso não acontece. Acontece com alguns atores, mas não com todos. E, por exemplo, com a companhia inglesa que eu trouxe aqui há 10 anos atrás, nossa, uau. Isso deu certo com alguns atores, mas não deu certo com outros. Deu certo com alguns com quem eu trabalhei muito ali e com outros não. E quando eu voltei a trabalhar com a Fabi, por exemplo, depois do Entre Dentes não deu certo, mas enfim, aquilo... E quando eu voltei a trabalhar com a Fabi, a gente remontou Terra em Trânsito, né, para o vídeo, online. Eu voltei a ouvir aquela voz. Foi tão emocionante, sabia? Foi uma coisa tão linda, porque desde 2006 eu não ouvia aquela voz. E parecia que o perfume não voltava, sabe? E foi no último ano da pandemia, foi 21, né? 2021. E foi aí que eu tive a ideia de parar com esse Beckett, porque tinha um projeto de fazer 3 peças de Beckett. O Gala só existe porque eram 3 peças de Beckett no projeto do Sesc. Eu falei, não vou fazer Beckett. Eu estava gravando Beckett no estúdio lá em Nova York, aquela vez que o Julian gravou comigo. E eu não aguentava mais ouvir aquela That time you went back. Eu gravava como o Julian, That time you went back, that last time. Eu falava, não, e quando você grava, você não para de ouvir. Você não para de ouvir aquele negócio. Você vai para casa e aquilo vai te atormentando o tempo todo. Qualquer coisa que você escreve vai entrando. As frases, parece Júlio Cortázar, A Casa Tomada, O Mistério da Casa Tomada. Eu falo, eu não consigo mais escrever uma coisa que não entra. Mas esse cara está inquieto, né? Acho que as cadeiras estão caindo. As cadeiras estão caindo. É o mistério da casa caindo. O mistério das cadeiras que caem. As cadeiras do Ionesco, né? E aí eu falei, não, eu vou escrever para o Fabi. E comecei. E veio a ideia do chega de Beckett.
Eu vi um baterista, eu vi o John Bonham, do Led Zeppelin. A gente tentou ter pratos na altura Oi, está aí você. Ele deve ter aceitado. Você aceitou o projeto dos Beckett, provavelmente. E depois ele, não, ele vai escrever. E... Tem dois fatos aí. Duas questões que eu queria colocar. Uma é, eu me lembro no ensaio, e isso me fascinava, você soprava o texto enquanto o ator estava em cena. Você ia falando para mim, vai escrevendo, como se alguém conseguisse escrever na velocidade com que ele fala. Não há taquígrafo no mundo que consiga. Ventriloquist ou... No Nanini você fez isso, e depois em algumas das peças da tetralogia também. Eu ficava lá com o papel e a caneta, você ia falando o texto, inventando o texto na hora que o ator estava fazendo aquela loucura toda. Depois das 7 da manhã por Skype, você mudava tudo só para me enlouquecer. Eu sei que era proposital. Mas... Eu não durmo, pô. O que eu vou fazer? Mas você falou algumas vezes que você senta para escrever para a Fabi. E são dois processos distintos, né? Dessa voz que você joga para o outro, de encontro ao outro, e da voz dela que chega para você e você responde. O que você gosta mais de fazer? É com ela mesmo. Mas tem um outro evento, assim, desde a morte da Ellen Stewart, em 2011, acontece uma coisa muito estranha. Eu não posso falar sobre isso, porque coisas acontecem no palco. Acontecem mesmo, é esquisito. Vão me levar para Umbanda, candomblé, vão jogar pipoca, oebo. Daí eu fiz uma frase, eu sou preto, eu sou velho, mas eu não sou preto velho, não. Ninguém riu, né? Mas quando o Ney La Torraca fala, ele ri. Eu fiz essa frase para o Ney. Eu sou preto, eu sou velho, mas eu não sou preto velho, não. Mas é forte. E desde então ela dita algumas frases, acredita? Pois acredite. Eu acredito. Eu acredito porque eu acho que o inconsciente da gente é ligado. Não, mas não é, desculpa. Por uma sinapse que a gente não consegue entender. Não, é além disso. É além disso. Não está no nível junguiano, nem lacaniano, nem... Não está. Nem canino, nem nada. Não, tem coisa paranormal mesmo, juro, existe. E eu sou muito cético, você sabe disso. Eu não vou a porra nenhuma de vela, nem a rei da vela eu vou. Não tem nada de vela, não tem nada de... pouco, não tem nada disso. Não tem nada disso mesmo. Mas tem coisas que eu não dou nome, porque eu não sei o ritual. E que acontece? Essa coisa de chega de Beckett, não fui eu que escrevi. E não fui eu. Não fui eu. Então, e esse atrito todo do quebra de pratos, não fui eu. Agora, quem foi também não sei, não tem nome. Precisa ter? Não, né? Não precisa ter. Tanto faz também, não importa, quer dizer... tem momentos de certas músicas, por exemplo, Keith Jarrett se diz um canal para alguma coisa, e hoje em dia eu não tenho como não acreditar, sabe? Porque eu sofro da mesma coisa. Agora, se isso é melhor ou pior, eu também não julgo mais, você entende? Assim, Mozart não é um compositor que eu goste. Eu não gosto de Mozart. E ele se dizia um canal. Então, provavelmente é ruim, entendeu? Se eu não gosto, eu acho uma bosta. Eu acho Mozart uma bosta. Agora, nossa, Mozart é uma bosta? Eu acho péssimo. Mas eu gosto de Penderecki, por exemplo. Nossa, você gosta de Penderecki? Quem é Penderecki? Pois é, eu gosto. Então, Janacek. Jura, mas é tão difícil. Então, entende? No entanto, eu não gosto de Mozart. Então, Você já usou Mozart? Eu já fiz Mozart, eu fiz Aida, mas aí
passei a detestar mais ainda, entendeu? Passou a ter certeza que não. O Luciano Berio interferiu, eu detestei os dois juntos. Enfim, mas não quer dizer que eu goste, mas não quer dizer que quem recebe a coisa é necessariamente genial. Enfim, pior. O segundo ponto da sua fala, eu falei que eram dois, o primeiro era essa coisa da escrita. O segundo ponto é, quando eu assisti a peça online, eu falei assim, ele construiu um díptico. Né? Um díptico. Você construiu uma peça com dois momentos, que seria o Terra em Trânsito e Gala. Mas aí eu vi no palco, e é completamente outra coisa do que eu tinha visto online, a sensação e a experiência é totalmente diferente. E eu falei, não, é um tríptico, na verdade, porque há muito ali que responde no tempo ao Now Here Man. Eu senti muito eco do depois, né, passado esse tempo todo do Now Here Man, aonde se chega, aonde esse simbolismo todo chega, ao tempo da demora do começo, que é gosto muito daquele tempo em que você fala, a peça vai ser só ela dançando mesmo, e relaxa com isso, até vira a primeira palavra, quer dizer, parece que você... Depois da dança, no final do Norman. Parece que você estica aquilo agora quase que interessante, negando toda a estrutura do excesso do simbolismo que tinha no Now Here Man. Interessante. E agora você mostra que o simbolismo se esvaziou por completo e que a gente precisa do novo. E em seguida você vem com Chega de Beckett. Interessante isso. Realmente não me... Eu não posso nem te dar uma resposta, eu tenho que pensar sobre isso. É uma conexão que eu vou ter que pensar sobre isso. É interessante mesmo. Inclusive com os quadros parecidos, né? Uma nuvem, uma lua e o mar, né? Engraçado mesmo. Como a coisa se liga por acho que quase que por uma história sua. A musa. Né? A musa. E aí eu acho que você encontra na Fabi... A musa morta, a musa à deriva. E é uma musa a ser salva, não mais pelo teatro. Isso é que eu achei bonito. É uma musa a ser salva da própria história. Isso eu achei muito inquieto no espetáculo, porque enquanto o Now Here Man, e num certo sentido Terra em Trânsito, tinha uma perspectiva de falar dessa artista, né, para encontrar a humanidade dela, a humanidade no atual já está dada, está à deriva, está perdida da história, está perdida na história, no caso da peça, sem nenhuma responsabilidade de ter que responder a isso, que os outros espetáculos de alguma forma tinham. Então me parece não uma evolução no sentido de melhor, mas uma evolução no sentido de transformação ao tempo. 25 anos, né? Um quarto de século depois... Um quarto de século depois você grita Chega de Beckett. Muito interessante. Eu fico humilde diante dessa leitura, realmente. Imagina, foi você que me provocou essa leitura. Não, então estamos todo mundo em conluio de viver a mesma experiência. É a Terra em Trânsito e em movimento, né? É interessante. É bonito, né? Deixa de morrer no final para estar viva em suspenso. E aí, posso passar para a Fabi? Como é para você isso tudo? Desse momento do Terra em Trânsito até chegar ao Gala. Porque eu lembro quando eu falei isso um pouco para você ontem, você falou, nossa, não tinha pensado nisso. Eu falei, É para falar no microfone, né? Para mim é maravilhoso ouvir você falando, porque é como se de dentro, Rui, eu estava explicando ontem para a Didi ali na entrevista, é muito difícil de ter a percepção dos significados. O diário vai pincelando e vai mudando a própria dramaturgia. Ele inseriu várias coisas aqui que não tinham. Então, uma pequena mudança ali muda para mim o significado ou o caminho interior que eu tenho que preencher ou percorrer. Eu sinto uma grande diferença, sim, entre Terra e Gala. Eu sinto
um abandono, a cena está eu me sinto desnuda. É curioso, porque apesar do enfeite, eu sinto que estou brincando com artifícios ali. Ele tenta diversos caminhos e abandona, e eu sinto um eterno recomeço, diferente do Terra, que era internamente era uma sequência que acontecia para se revelar um abandono. Lá eu já começo no abandono, e dali é um recomeço e um abandono, um recomeço, um abandono, um recomeço, um abandono. A sensação interna é bem diferente, e é curioso você falar isso, porque o Gerald, um dia antes da estreia, me chegou com um texto. Eu falei: Gerald, não vamos pôr esse texto, eu gosto dessas imagens, e não me explica para mim isso, eu não quero saber isso que você quer colocar aí. Né? Lembra que eu falei? Qual texto? Eu tenho um texto pequenininho para colocar na estreia, vamos nessa, assim, ó, e pá. Eu falei: não, você não vai me fazer explicar aqui, porque eu amo esse lugar, onde a imagem não está desvendada. Eu acho que Gala está para ser desvendada, diferente de Terra, que acontecia ali numa estrutura muito clara, né? Era uma mulher no camarim se aprontando, então, e dali se desenvolvia a loucura. A loucura sai um pouco do concreto. Aqui é o oposto, está tudo neste lugar, e as conexões são quem vai fazer, quem lê, né? Eu tenho um percurso ali muito pessoal, e é o meu diálogo ali com o Gerald, com tudo que ele pede e eu respondo. Mas a construção, eu acho que nessa peça acontece muito, é o público que desvenda. Então é maravilhoso ouvir a sua leitura dessa sequência de lugares ali que essa mulher percorre. Sabe por que tem uma coisa, enquanto você estava falando com o Rui, tem uma coisa que não foi dita, que tem a parte plástica da coisa. No Terra em Trânsito, ela está confinada a um camarim. E depois, mais confinada ainda, morta dentro de como é? Wardrobe. Armário, dentro do camarim. 2 vezes confinada. E dali não sai, né? A musa, no Norman, está morta dentro de em cima de uma mesa, se levanta, chicoteia e termina indo para o céu, né? Quando eu comecei a escrever... Olha lá o Ionesco. É as cadeiras. Tremeu aqui, isso aqui. O que foi isso? Hã? Abaixou? Abaixou a cadeira dele. O imperador Dom Pedro não gostou do que eu falei. Abaixou mesmo, né? Pum, fez. Será que sofremos um pequeno terremoto? Acho que a sala deve aguentar mais uma meia hora, 40 minutos. Nossa, mãe, que loucura. Tá vendo, Fabi? Elevador não é nada, o problema é a sala. Próximo. E essas foram as últimas palavras do Gerald. Olha a luz na cara do céu, só. Linda, ó. É um ser iluminado também. Sempre foi. Isso chama-se autorreflexão. Então, aí, quando eu comecei a escrever o Gala, eu queria confiná-la a uma banheira, que no final decolava como uma nave espacial. Impossível, vai dar um trabalho. Eu pensei, não, então vamos fazer uma canoa normal, que eu tinha tentado com a Lisa Diobi em Copenhague, com uma peça chamada Solo, eu e ela, baseada na minha autobiografia, que não funcionou também. A gente terminou em pé mesmo. E aí veio a ideia da canoa. Aí eu abri o espaço. Em vez do confinamento, eu abri totalmente o espaço, o oceano. Então, existe uma ideia plástica mesmo. Vai do confinamento para o... Existe, então, uma ideia de... É um pouco do Cristo, o artista Cristo, de amarrar ou de ir para a Austrália e fazer
a coisa da cidade inteira, do país inteiro, da ilha inteira, sabe? Mas que tem uma coisa interessante, você usou Cristo no morte. Foi no morte? Sim, Mas aí era um outro contexto. Lá, Não, só a ponte. lá o Cristo assumia um espaço de quase que dominação daquele ambiente onde os atores tinham que estar... Mas a ponte lá, a ponte significava de um lugar, não que não existia, porque existia um muro, ele não existia, portanto não comunicava nada com nada. Era uma passagem de nada para nada. Tinha um camelo que andava de um lugar para lugar nenhum. E eu amarrei aquilo porque não tinha função. E o Cristo, de fato, amarrou vários lugares que não existiam para lugar nenhum. Depois foi o Reichstag, foi Pont Neuf, foi lugares práticos, né? Mas antes disso, não cumpriam função nenhuma. Depois ele começou a azucrinar a civilização, com Central Park, com guarda-sóis que voavam na direção. Enfim, ele começou a azucrinar a população. E eu não sei, quer dizer, eu acho que eu vario entre a funcionalidade, gostar da funcionalidade dele e não gostar tanto assim. Mas a ideia era em morte, eu não ficava prestando tanta atenção assim em seguir o Cristo ou no navio fantasma de fazer homenagens ao Oldenburg com batonzão, sabe? E Rauschenberg e tal. São pormenores, têm importância. Nesse plástico que eu tinha usado em Perseu e Andrômeda em 1990, em Stuttgart, rola um ar-condicionado forte, né? Nossa, mãe. Perseu e Andrômeda é sempre a ideia do Casanova de Fellini. Ou o La Nave Va, também do Fellini, a homenagem à Primeira Guerra Mundial, que é a morte do príncipe Ferdinando, que ninguém entende como é que a Sérvia pode detonar uma guerra, em Primeira Guerra Mundial. Por que o Império Austro-Húngaro entra numa cilada dessas? E a figura da Pina Bausch, muito bem representada ali. Enfim, como é que uma Primeira Guerra Mundial é detonada por tão pouco? A Primeira Guerra Mundial realmente acontece por muito pouco. Desculpa, Sérvia, desculpa, Sarajevo, mas, enfim, é por muito pouco. Para quem não sabe por que a Primeira Guerra Mundial aconteceu, Google, Wikipedia. Está vendo por que é útil? Mas é isso. E aí o que eu ia te falar é, o mar agora, o Cristo, ela pisa sobre ele, né? Ela devora esse Cristo. Quando ela sai do barco, simplesmente andando como se nada tivesse acontecido de errado ali, ela ridiculariza aquilo e torna só cenário. E isso é muito interessante de assistir como teatro. Fadas que viram conto de bruxa, né? O fabulesco da coisa, né? A ironia daquilo ser teatro. E isso é muito interessante, porque depois vai se desenvolver de muitas formas, né, no espetáculo. No momento em que a gente vê o movimento da Lua com uma certa suposta linearidade, e quando volta você fala, mas voltou no tempo, já é outro dia, ou nada disso está acontecendo? Estou em delírio crônico. Ou quando ela puxa o telefone, que num primeiro instante você se pergunta, você fala assim, então tem um telefone no barco, mas daí ela leva o telefone com ela, você fala, bom, acabamos de inventar o celular gigante. Enfim, tem alguns códigos muito interessantes de desconstrução do valor do próprio teatro que você ajudou a construir. Eu vou inventar o celular gigante, vou sair com o Ericsson rotativo. Muito bom. Ninguém vai roubar. Você sai na Cirelândia do Rio, você acha que alguém vai roubar? É a ideia. E você fotografando que o negócio... Eu ajudei a construir, não sei, eu acho que não. Acho que tem uma pessoa que ninguém presta atenção nele. Claro que muita gente presta atenção. Jan Faber, você deve conhecer. Claro. Ele irrita a metade do mundo, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Porque ele faz uma coisa assim, ó.
Qual é a frase? Esqueci a frase. Você deve conhecer, né, Celso? Ian Faber. Ele faz um cara sentado ao piano tocando uma música dos Beatles e depois só tem a figura do palhaço que eu não gosto, mas o resto são os atores meio débil mentais que chegam um a um e fala: o último a chegar aqui fala, eu estou dando com a testa no microfone. E sai. E o outro chega, o último a chegar aqui dá com a testa no microfone. E o espetáculo é basicamente isso, que é o encontro do inevitável com o óbvio. O que ele realmente está com a testa no microfone. O que você retira disso? Pô, que chato, né? Pô, você viu 2, vai embora. E, na verdade, a primeira vez que eu vi, eu saí no segundo, porque a produtora me falou: você viu 2, vai embora. Depois eu procurei ver o espetáculo inteiro e realmente o que fica é o cara que toca Full on the Hill, Full on the Hill, e fora de tom, é desafinado. Mas isso não sai da cabeça. Essa música. E ele consegue, tipo. E, na verdade, ele pontuou o Full on the Hill com o bobo que está sentado no alto da montanha do coisa, com um cara que bate com a testa na cara. Então, eu acho que, como artista plástico, o Ian Faber é um cara que preencheu uma... Sobe o microfone. O Ian Faber é um cara que preencheu uma tela, talvez do tamanho dessa parede, com uma caneta Bic azul inteira. Eu acho que com nomes, ou rabiscou só, mas está toda azul. Como o Yves Klein, por exemplo, toda azul. E só com rabisco. Ou seja, eu acho que ficou 10 anos ou 20 fazendo isso. E, de longe, nossa, que azul lindo. Você chega perto e é rabiscado. Doido. Muito mais genial. Eu acho genial. Tipo Arthur Bispo do Rosário misturado com Bob Wilson, misturado com... E tem uma cara meio assim de gnomo belga, sabe? Assim, sabe? O Fabre tem uma capacidade de tornar o óbvio estético e poético. Quem? O Fabre, o Ian Fabre. E isso é sempre muito perturbador, num certo sentido. Mas esses são os gênios, entende? Esses são os caras, então. Esses são os verdadeiros. Eu não sei, para mim, invenção de linguagem é isso. Por mais que a gente não fale deles, eles não são confortáveis e muito pouca gente realmente se interessa, ou, sei lá, eles são absorvidos talvez por pessoas como eu, e o Philip fala: come on, stop it, sabe? E talvez o canadense, como é que chama? Lepage. Roberto Lepage. O Lepage gosta, sei lá, enfim. Vamos dizer, 10 pessoas que eu gostam, e o resto, stop, não. Mas são as pessoas que são tão estranhos e tão magnéticos, e tão são, sabe, pessoas que sentam ali numa festa e ficam assim. Mas são... Só que está devorando tudo, né? Tudo. Tem sabe, tudo tem ali sabe, e você vai falar com eles, sabe, são super friendly. Sabe, você acha que vão te devorar e são, hi, I saw your play and I loved it, sabe assim, e você acha que vão, nada, fica 3 horas falando, e tem uma visão incrível, sabe, e aí quer falar com você no dia seguinte, então, e tem uma visão muito, muito incrível do trabalho, e tem uma troca muito legal. Você ainda consegue assisti-lo? Ainda tem essa paciência e essa vontade de ir assistir o Ian Fabre? Sim. Quando a gente está na mesma cidade, eu vou.
Porque são lindos os espetáculos recentes dele. Eu vejo, pandemia, eu estou 2 anos em casa, eu não sei nem o que... Mas, por exemplo, tem o melhor diretor, eu não sei nem se essa palavra existe ainda, encenador, que eu já vi na minha vida, chama Branko Brezovic, sérvio, croata. Nunca vi nada igual. A adaptação dele, Júlio César, de Shakespeare, eu realmente nunca... Ele veio, eu não sei... O Sesc trouxe ele, você lembra dele? É um gordo desse tamanho. Não deve ter trazido. Celso, não? Eu acho que não veio, não. Não. É uma pena, porque, olha, eu não entendo. Ele junta todas as ex-iugoslavas de Montenegro, Macedônia, Sérvia, Croácia, Kosovo, tudo, e faz o Império Romano com isso. Cada um, e ele pega... São todos gordos, são todos atores inacreditáveis, nos seus 50, 60 anos, de salto alto, com aquele coelhinho aqui assim na ponta, com uma mini sunga, com uma faquinha de madeira enfiada aqui, um nível de representação que é indescritível, é indescritível. Eu juro, eu ficava na beira do assento, assim. Eu vi no Eurocas, eu vi no festival que tem em Zagreb, e eu via noite após noite. Eu sou muito amigo dele, mas isso não quer dizer que eu tenha que gostar do espetáculo. Eu vi noite após noite. E cada noite eu ficava mais... São 3 horas e meia de espetáculo. Assim, e eu falava para todo o meu elenco da companhia, que era No Man, veja, fique aqui comigo e veja. E todos os brasileiros, assim... Tem coisas que transcendem a nossa... A outra é Rafael Sanzo, que eu me lembro que o Antunes saiu latindo. Eu falei, mas, pelo amor de Deus, fica e veja. Aquele Hamlet, ali no Belenzinho, aquele que mata a cabra, eu não vou falar, não gostei, mas por causa da cabra. Mas o Hamlet... Ofélia... O Castellucci tem uma capacidade inventiva surpreendente. Porque não é teatro, Mas é exatamente, e ele fala sobre isso. Eu já tive a chance de entrevistá-lo e ele fala, não estou preocupado em fazer teatro, estou preocupado em construir experiências. E eu acho que isso é o diferencial do... O Ian Fabre também faz a mesma coisa. Quem? O Ian Fabre. Também é a mesma coisa. Às vezes o espetáculo precisa ter 6 horas, porque é a experiência de você ficar com tédio. Se a gente conseguir chegar, esse é o paradigma, se a gente conseguir chegar num nível de... Agora começa a verdadeira conversa. Se a gente conseguir chegar num nível de... Chame de laboratório, chame de chegar a um nível adulto, de investir numa verdadeira... residência, ou de investir num verdadeiro workshop permanente disso, aí vai surgir um novo teatro brasileiro. Aí sim. Porque senão vai ficar no nível da representação sempre. E essa que eu chamo de bobagem. É bobagem. É lindo, mas é bobagem. Porque isso é somente mais uma vertente da velha representação. É o novo tropicalismo, que é uma vertente do velho tropicalismo, entende? É a música, é a harmonia. Pode ser o contraponto, mas é a harmonia, entende? É somente isso. E vocês, o Celso e você, sabe, o Marcelo sabe exatamente o que eu estou falando. A gente pode progredir para essa vertente nova, porque não tão nova mas vai levar o Brasil, poderia levar o Brasil para o centro de pesquisa internacional de novo, porque senão vai ser só essa repetição, infelizmente. Eu acho que o Brasil tem potencial, porque tem. Não precisa ser Zé Celso ou Eugênio Barba, ali no norte da Dinamarca, pode ser uma coisa mais radical. Tem cabeças para isso. Não tem? Tem.
E eu concordo com você que eu acho que falta a experiência de ter tempo, que o artista brasileiro não tem. Calma, não precisa sempre resultar num espetáculo. Não precisa resultar sempre num espetáculo. Pode ficar numa experiência que pode ser tornada pública, mas pública não quer dizer espetáculo. Ela pode ser visitada por pessoas. O Thor Araújo é um bom exemplo disso. Thor Araújo é magnífico, magnífico. E eu não sei porquê, de uma hora para outra, parou de existir. Não sei. O Thor, ele acabou fazendo algumas experimentações em ópera que foram impressionantes, porque a linguagem dele tem tudo a ver com ópera. Eu vi. Em ópera? Em ópera. Ópera? Ópera. Ele fez um Dido e Enéas lindíssimo. Mas aí já é espetáculo, né? Estou falando andar junto como o Thierry Salmon, como... Né? Mas eu acho que o próprio Antunes Filho, para a gente citar o Sesc, já que o Sérgio está aqui, é um bom exemplo do quanto essa experiência do laboratório contínuo pode gerar um pensamento original. Acho que o Antunes foi uma capacidade nisso, apesar da gente ter se desentendido no final, porque eu não gostei dos últimos espetáculos, mas também faz parte da vida, né? Mas só dá para gostar ou não gostar se tiver em experimento, né? É o quê? Só dá para gostar ou não gostar se estiver experimentando. Claro. E isso era a dádiva do Antunes. É claro. Isso é o que eu falava para ele. Eu falo assim, não tem problema errar. Eu falo, só que como crítico, a gente tem que cobrar dos grandes, né? Você é genial demais para me parecer preguiçoso. E ele, no fim, a gente se tornou amigo. Ele me apelidou. Primeiro, ele me chamava de o menino que quer que eu morra. Era assim que ele se dirigia a mim. Aí, depois, ele trocou o apelido e falava o único crítico que me pressionou. Eu falei, subi um degrau aí, foi bom agora o novo apelido. Mas eu sinto exatamente isso que você está falando, que falta para o teatro brasileiro, o tempo da experimentação. Senão vai ficar no... Você falou que teve uma semana para fazer agora. E antes que o nosso tempo acabe, acho que seria interessante a gente falar do online para cá. Como foi fazer o online? Eu não sei quanto tempo a gente teve, quanto tempo online? Online foram 45 dias no Sesc Paulista, foi uma residência ali. O Gerald ficou o tempo inteiro virtual, ele entrava nas sessões de Zoom, deram super certo no ensaio, para a marcação de luz foi um caos, porque tem um delay, aí você tem que mudar de plataforma, ir para YouTube, aí tem um delay, começa a 10 segundos, depois o delay vai aumentando, de repente você está com um delay de 1 minuto e meio, então você fala assim, desce a intensidade da luz, 1 minuto e meio depois ele vê lá, então foi, a gente está tateando nas questões técnicas, mas acabou dando super certo. Foram 45 dias de residência. Foi tudo isso, né? Foi 45 dias. E agora a gente ficou uma semana ali na SP, Escola de Teatro, e uma semana aqui no Não foi uma semana. Aqui não foi. A gente entrou, mas não foi uma semana de ensaio. Foram 3 dias práticos aqui. Porque entra o plástico, entra não sei o quê, luz, uma semana de... Não, foi 2 dias de reais. Né? Dá para ver, deu para sentir no espetáculo que você continua milimétrico na luz. Né? 45 minutos antes do público entrar, a gente estava ensaiando. Você sabe como é? Eu lembro. E 5 minutos antes do espetáculo começar, eu fui expulso. Pra ter ideia. Alguém tem que tomar uma atitude. E tomaram. A produtora, então, me trancou no camarim, para você ter ideia. Tá certo, Dora. Cadê Dora? É isso. Sem café, sem água e sem sanduíche. Com uma banana podre. É assim. Como foi o online? Online? Como foi dirigir online? Essa experiência que não é cinema, não é teatro, não é vídeo, mas é câmera e é tela. É uma coisa que eu não gostaria de repetir, basicamente. É ruim, é frio. Você acaba querendo jogar o computador pela janela, basicamente. E cai a ligação. A pessoa vira um Francis Bacon e congela. Aí fala, congelou, mas não adianta falar, porque ela não ouve. Né? É assim. Aí você fica... Aí você ouve uma voz assim...
reinicia, aí desliga, vem tudo de novo, aí vem o Zoom. Aí tenta o Google Meet, aí era o Google, 2 computadores, né? Aí um está defasado do outro 3 segundos. Aí, terrível. Uma câmera. E aí foi mais fácil voltar para o palco? Fácil? Ou foi mais difícil, porque já tinha alguma coisa construída mais antes? Difícil. Você tem uma imagem, porque é tudo aqui, né? Tudo. Ela veio... Fabi estava aqui na minha cabeça, assim, ó. De repente, a Fabi está aqui. Mas eu achava que o Guairinha era ali. De repente, o Guairinha é aqui também. Então, está tudo aqui. Quando eu pisei aqui no Guairinha, eu falei, é bem perto. Não precisa de câmera, não, nada. A ideia era de projetar a Fabi lá atrás, sabe? Eu imaginei que você fosse fazer isso. Não, ia. Até que eu vi a qualidade da projeção. Eu falei, não, joga essa merda fora. Está horrível, imagina. Difícil trabalhar com vídeo em cena, sem ficar piegas. É brega. Tem gente que faz tão bem, né? Desde o Nam June Paik. Todo mundo faz tão bem. Imagina, eu vou fazer. Sim, mas daí esses caras usam câmera de cinema, é outro patamar. A câmera custa o preço do espetáculo. Desde a TV Tupi, imagina. Tupi ou não Tupi? That's the question. Eu não sei o tempo. Quanto tempo a gente tem? Acabou. Desce, são 5h20, são 5h18. Então temos mais tem 10 minutinhos. Ok. Vamos ter uma última pergunta, então, porque daí a gente vai por ela. Eu tenho a sensação de que você encerra um ciclo agora, com essa coisa do Tchau Beckett. Existe um desejo escondido de um próximo caminho? O teatro ainda te fascina a tentar coisas? Sim. Nelson Rodrigues, Doroteia. Você nunca fez, Nelson? Nunca. Não me lembro. Não. Eu nunca peguei um texto... uma pessoa fala uma coisa e outra pessoa fala outra. Alô, tudo bem? Uma conversa. Oi. Eu lembro que você sempre brincava que nunca ia ter um sofá no teu espetáculo. Sofá não vai ter, não. Mas, alô, tudo bem? Tudo bem. E você quer uma sopa? Ligar para o delegado, aquelas coisas bem... Eu fiz Dom Juan do Otávio. E aí, Brown? Não sei fazer isso. Alô, Emilinha, como você está hoje? Hoje eu estou passando mal. Eu não sei fazer isso. Não dá, não consigo. Você gostaria de fazer um Nelson? Mas a Doroteia é mítica. A Doroteia das feridas. Eu não nasci ainda, eu morri. Ela é japonesa, que por acaso fala português. Ela é cubista, angular. Ela é Duchamp descendo a escada. Um nu descendo a escada do Duchamp. Essa imagem já me fascina. Que espetáculo seria esse? Surpresas. Viu, Sesc? Não, só sugerindo também, não estou querendo influenciar nada. Eu estou quebrando... eu não tenho a resposta. Estou quebrando a cabeça para... Mas eu estou querendo fazer, Doroteia, desde que a Beth Goulart estava no elenco de Eletroconcreto, porque foi escrito para a avó dela, Eleonor Bruno. Então, foi escrito... Doroteia era Eleonor Bruno. E a família do Nelson falou não para mim. Sendo que eu era amigo do Barbas, do Nelsinho, da prisão, que eu era da Anistia Internacional, eu visitei o Barbas na prisão. Eu era da Anistia de Londres, né? Eu visitei a galera na Frei Caneca, enfim, mas não adiantou nada. Que o Nelson era de direita e o filho era de esquerda. Eu era amigo do Nelsinho, mas não vem ao caso. Mas tem uma coisa interessante do Nelson ser de direita, ou de ser, apontar um conservadorismo estereotipado brasileiro, que é desvendar onde aquele conservadorismo todo hoje se manifesta como... oportunista, ele não era nem de esquerda nem de direita. Ele queria, o que eu acho. Ele queria o filho fora da prisão. Ele comprava qualquer negócio. O Nelson era um alarmista, era um anjo pornográfico, um pornografista.
era um cara que via sangue em qualquer... Eu também vejo desastre onde não tem. Eu vejo um carro batendo no outro, eu vejo um prédio desabando. Bom, de fato desabou, né? Mas, 2. Mas eu vejo acidente o tempo todo. E por isso que eu carrego minha bolsa. Mas você sempre trabalhou com essa imagem. Acho que a destruição e da ruína sempre fez parte do teu trabalho. Sempre. As Torres Gêmeas, eu lembro no... Aí é mentira, né? Eram livros. Eu acho que isso é muito interessante. Mas você ruiu os prédios com as ideias, então... Mas a gente termina assim, né? A gente termina ou num crematório, ou... Não é? A gente não sei para que a gente fica feliz, né? O que tem na nossa frente? Não é? Porque a gente fica rindo o tempo todo, não tem nada para rir. Mas você tem um aperto de mão no final da peça. Eu sei. Emblemático e eu diria que é esperança, mas esperançoso. Eu sei. O que eu senti foi essa esperança de toda essa ruína colocada desde a primeira cena. E quando, antes do aperto de mão, me veio Guimarães, me veio a terceira margem. Ela vai correr dentro desse barco. Vai finalizar com uma luta prima. Eu dirigi tudo antes, né? Só que não. Aí ela dá a volta dela e vai e aperta uma mão, surge do nada, do além, uma mão fantasmagórica, mas que ainda assim é uma mão. Né? E que ela aceita essa fantasmagoria, que eu diria assim, são os fantasmas da nova área. Então eu queria, assim, para finalizar, desculpa, eu fui, assim, e essa esperança, o que você pode dizer? Que teatro é esse? Então, quando eu digo para vocês que a Ellen Stewart dita algumas coisas, e eu tenho que acreditar essa cena, a Alissa Diobi, lembra, em Dilúvio, ela é uma das que voam ali, a Alissa participa muito na feitura de algumas peças, ela participou muito na feitura dessa escrita. Ali, nesse dia, em particular, algumas coisas que eu escrevo, assim, depois eu falei com ela e ela fala junto comigo. Eu falei, peraí, calma, isso está estranho. Não é possível que você falou isso junto comigo. Ela falou isso junto comigo. E eu tinha pensado, eu falei, olha, mas eu escrevi isso. Ela falou, epa, está estranho. E esse negócio de tocar, ela tinha falado em tocar em alguma coisa, e essa coisa está viva. E a voz que eu ouvi era um aperto de mão, e está vivo. Isso aconteceu na mesma hora, então não é possível. E aí eu botei na peça. Então, se isso é esperança para você, ok, era essa a ideia. E, de fato, a Ellen, o que eu ouvi era mais para o Truman Show, no final, quando ele fura o céu falso ali e sai para fora. A imagem da voz que me falava era isso, só que uma mão puxava para fora. E era um pouco mais erudito, porque remetia um pouco mais para Goethe, um pouco mais para Fausto, um pouco mais para Mefisto. Mefisto era Mefausto, era uma brincadeira de palavras e tal. E, sim, eu acho que esperança talvez seja um caminho para tirar desse detrito todo. Sim, a palavra é essa mesmo. É isso aí. Bom, agora acho que a gente precisa terminar. Terminar com a esperança. Terminamos com a esperança, porque a gente vinha terminando com a morte e terminamos com a esperança. Quero dar os parabéns, Fabi, pelo seu trabalho, que é deslumbrante, magnífico. Eu te falei ontem, eu acho que você... Eu acho que esse encontro, né, porque você falou assim, você escreve ouvindo a voz dela, poucas vezes os artistas têm a chance de encontrar seus pares, e vocês se encontraram e a coisa flui. E é incrível como vocês não conseguem deixar de criar. Musa. Um provoca a criação no outro e é muito bonito. E nesse espetáculo, especialmente, eu vejo que, ao invés dos seus espetáculos onde o contexto estético e poético permitia a presença de um performer,
ela é a presença poética que dá contexto a tudo aquilo. Então, eu acho que é uma obra de um fôlego descomunal que você tem em mãos e que você sabe aproveitar muito bem. Para isso, você precisa de um dramaturgo que tenha a capacidade de te entender, te ouvir, te prever, que, né, é o grande lance do encontro de almas, é conseguir prever a alma do outro e reafirmar que, sim, eu acho que essa dramaturgia tem algo de especial e acho que ainda tem muito a contribuir. Vejo também essa esperança que o Sérgio falou e vejo um certo susto no momento em que surge a mão e parece que você desmistifica para ela que aquela realidade toda é o real em si, né? É como se a realidade pertencesse a um real que é maior e a gente só enxerga a realidade que está no nosso entorno e na nossa ilha. Então, me parece que o espetáculo fala muito da urgência da agora, daquilo que o Agamben escreveu lá atrás, de é preciso dar um passo e se afastar da realidade para enxergar o contemporâneo do seu momento. Acho que você alcança isso sem precisar fazer tese nenhuma, de uma forma gentil com o público. Tem uma peça em andamento chamada Degola Cartas. Para ela também. Eu só posso te agradecer essa conversa. Eu acho que a gente se devia a esse encontro há muitos anos, que a gente não senta para conversar. Há quantos, você sabe? Você contou, não? Mais ou menos. A revista tem 10, eu tive um grupo de teatro por 4, Uau. 15. Uau. 15 anos. Dos quase 10 que a gente 15 ficou. anos. Dos quase 10 que a gente ficou junto, né? 15 anos, né? Bastante Uau. tempo, né? A vida vai levando e a gente vai... Você não que você continua igual, mas a gente vai envelhecendo, os cabelos brancos vão chegando, os teus misteriosamente não. Claro, misteriosamente Mas... chamado Revlon. Revlon. Não. Schwarzkopf, melhor do que Revlon. Mas eu quero te agradecer porque acho que você foi muito generoso nesse encontro, muito paciente comigo e agradecer também por a gente ter trabalhado quase 10 anos juntos, que eu nunca pude te falar isso. Eu guardo 2 imagens que você me passou. Olha, quando eu era... Ele começou com o cabelo roxo, eu acho. Vermelho era. Vermelho. Quando o Gero entrou na sala, eu tinha invadido o ensaio dele, mas era culpa do Damasceno, que falou invade. Tinham 10 ouvintes, não é isso? E aí você depois me explicou que você mandou todo mundo sair do ensaio e pediu para que ficasse aquele cara estranho de cabelo vermelho. Porque o teu argumento na época foi assim, se esse maluco tem a capacidade de fazer isso com o próprio cabelo, deixa ele aí. Porque era realmente horrível o cabelo. As cadeiras de Unesco, Enfim, te agradecer e dizer que você me disse uma coisa que nunca mais eu abandonei, que é: entenda para quem você fala e deixe que essas pessoas sejam responsáveis de falar para o resto. Não queira falar tudo para o mundo. Eu era um menino. Quantos anos você tem hoje? 12? Não. Agora 49. Não, hoje, quantos você tem? 49. 49. 49. Fabi tem 47. Nossa, eu estou com 146. De Tchau, teatro. gente. Hã? 146 de teatro. Eu estou com 100 e... Então, muito obrigado, novamente. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você. Obrigado ao Festival de Curitiba por esse encontro. Obrigado, Celso. Obrigado, Giovana. Obrigado, Leandro. E temos próximas conversas aí. Fiquem ligados. Um abraço a todos e todas.